sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Depois de mais de um mês conhecendo o México, já passamos por cidades muito turísticas, já passamos por cidades bem históricas que falam muito sobre a independência do país e agora chegamos na segunda maior cidade. Nada mais, nada menos do que Guadalajara, a famosa Guadalajara, que tem um significado um tanto curioso no seu nome, que vem do árabe. Eu fui pesquisar, vem de Wad al-Ihara, mas não foi fundado por árabes, foi fundado por espanhol, por Núñez de Guzmán, especificamente em 1542, mas ele morava perto de uma cidade já chamada Guadalajara, e aí sim tinha influência total dos árabes. E o significado de Guadalajara, Rio das Pedras, ou Vale entre as Pedras. Para quem não nos conhece tão bem, a rua é lá do Rio Grande do Sul, é gaúcha de Santo Ângelo. Eu sou paulista no interior de São Paulo, de uma cidade chamada Rio das Pedras, então eu tô me sentindo bem em casa, assim, no México, mas... O tamanho é quase igual, né? Não tanto, porque minha cidade tem 30 mil habitantes e aqui é bem grande. Mas sejam bem-vindos a Guadalajara e sejam bem-vindos a também o estado de Jalisco. Estado esse que nasceram alguns ícones do México, como por exemplo, o chapéu mexicano, aquele sombreiro grandão, como é que é o nome original? Charro, sombreiro de charro, porque aqui tem muita charreria, que é como se fosse a festa do peão deles, as montarias, então foi aqui que se popularizou no país. Além disso, os mariachis, aqueles que ficam cantando, fazendo serenatas, e também, sabe aquela bebidinha que você vira lá, aquele shotzinho da balada, a tequila, foi nesse estado que nasceu também, e a gente vai mostrar tudo isso pra você nesse vídeo e no próximo também. Então vem com a gente conferir um pouco sobre Guadalajara, adoro essa música. Não importa o dia da semana, a cidade vai estar sempre cheia, sempre movimentada, afinal aqui na região metropolitana são mais de 5,5 milhões de habitantes. É muita gente, principalmente aqui onde estamos chegando agora, que é o coração da cidade, o centro histórico, na Praça Guadalajara, que é uma das praças principais que tem por aqui, e foi justamente nesse local que nós desembarcamos ontem. Em Guadalajara tem linha de metrô. Chegamos lá no terminal rodoviário, que fica um pouco afastado, é o último ponto de uma das 3 linhas, e aí deu uns 40 minutos até aqui, foi super barato, 10 pesos por pessoa, é justamente descendo aqui. E tem que pagar em moeda, tá? Já fiquem atentos porque a gente não tinha, teve que trocar com alguém lá. O rapaz ajudou a gente ali, super simpático, mas essa praça aqui é um ponto que o pessoal acaba se encontrando, vários restaurantes ao redor, vários bares, é basicamente o coração de Guadalajara. A principal atração aqui da praça é a Catedral de la Asunción. Ela começou a ser construída em 1561 e demorou quase 60 anos para ser construída, mas é um ícone da cidade, principalmente por causa do perfil dela. Essas torres bem pontudas, elas são revestidas com um azulejo amarelo que é feito aqui na região. Ó, tá tocando sino. E essas torres, inclusive, foram reconstruídas. Teve um terremoto aqui, então não são as originais, mas ainda assim muito linda, né? Dá pra ver que até tem um reforço ali delas com metal, provavelmente aí pra segurar caso tenha algum outro terremoto, outro temblor aqui na cidade. Mas bora entrar pra ver como é dentro? Bora entrar, conhecer. A região aqui de Guadalajara, ao redor dela, é cheio de montanhas e vulcões, o que consequentemente acaba ocasionando alguns temblorzinhos, alguns terremotos. Até agora a gente não sentiu nenhum, graças a Deus. E também dá um outro título pra cidade, que é conhecido como um segundo Vale do Silício. Isso. Pelas montanhas e porque também aqui é um local de bastante tecnologia, de indústrias. Tem muitas startups e empresas sendo fundadas aqui, então tem se tornado um polo até mesmo tecnológico no país. Catedral por dentro e ainda maior do que a gente imaginava. Ao ladinho dela tem a Rotonda de los Jaliscenses Ilustres, que é uma homenagem que foi feita a pessoas que nasceram aqui no estado e acabaram levando, propagando o nome do estado, tanto nacionalmente quanto mundialmente. São figuras muito importantes, em especial José Clemente Orozco, que foi um pintor, um muralista muito importante, e se tudo der certo a gente ainda vai ver uma obra dele ainda nesse vídeo. Aqui basicamente é um quarteirão, né? Fala rotonda, que é como se fosse uma rotatória, mas chega a ser um quarteirão. Tem 22 estátuas de bronze ao redor dela, aquela figura, aquela obra arquitetônica no meio, não sei como que fala. Bem mais forte ver. Tem 17 arcos e ali dentro tem essas figuras, né, importantes para o estado enterradas. Tem 98 sepulturas, pelo menos no dia de hoje. Então o pessoal vem aqui para fazer a sua homenagem, tirar a sua foto, afinal é um lugar muito importante para o estado todo de Jalisco. Outra coisa que a gente vê bastante por aqui, principalmente ao redor dessa praça, são essas carruagens. Tem várias espalhadas, você pode dar aquele seu passeio, né, para conhecer um pouco da cidade. Olha o movimento. Meu Deus. E o legal é que aqui tem opções
atrações de cavalo, as carruagens tradicionais, olha essa aqui da Cinderela, bem bonita, e tem também as sem cavalos, caso você não queira ir abusar do bichinho, mas a gente tá vendo eles bem cuidados aqui pelo menos, mas tem as que não tem cavalo. Quanto será que custa? Bora perguntar? Pergunta aí, vamos ver. Olá, vale el recorrido? El tour vale 500 pesos el tour. 500 pesos. 500 pesos. ¿Cuánto tiempo? 35 minutos y se le va explicando fecha y historia de la ciudad de Guadalajara. Es por los dos, ¿eh? Ah, ok. Ah, 500 para los dos. Sí, por los dos son 35 puntos de la ciudad. Demos toda uma volta na catedral e viemos parar na praça que está do outro lado, que é a Praça de Armas, onde a gente começou a gravar esse vídeo, inclusive, e no centro dela tem um coreto, que é um dos marcos aqui da cidade, que infelizmente está todo pichado, mas continua lindo mesmo assim. E em uma das laterais dessa praça tá o Palácio do Governo de Jalisco, um prédio aí do século XVIII, e ele é muito importante por ser o Palácio do Governo, por ser aí a sede do governo do estado, mas também porque ali dentro tem as obras de Orozco e tá aberto, e é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá visitar. Coisa que aconteceu não só aqui em Guadalajara, mas em outras cidades que a gente visitou aqui no México, é poder visitar esse tipo de prédio, que são prédios públicos. Servidores públicos trabalham aqui dentro, aqui a gente conseguiu entrar dentro do Congresso. É um pouco mais calmo hoje por ser final de semana, então o pessoal que trabalha aqui não está aqui nesse momento. Dá pra conhecer com calma e bem bonito, hein? Uma estrutura sensacional. E as pinturas são um show à parte, elas são duas de teto que tem, eu achava até que tinham algumas a mais, mas não, são duas de teto enormes, gigantescas. Às vezes a que tem a mais tá dentro das salas, a gente não pode acessar hoje porque tá fechado também. Aqui de cima a gente consegue ter a vista das cúpulas das duas torres da igreja também, sensacional para fazer fotos. Tem a sala dos governadores que a gente visitou ali também com o quadro de todos eles, os governadores de Jalisco, obviamente. O plenário também ali, que é onde eles fazem as reuniões, votam e tudo mais. Muito bonito, muito legal e gratuito, né? Até agora não gastamos um centavo nesse vídeo. É legal que é um local para servir o estado, mas que é um local público e ele é usado pelo público também, do público em geral. Agora a gente está indo em direção a uma outra praça muito importante, que é a Praça de la Libertación, em homenagem a Miguel Hidalgo. A gente comentou um pouco já sobre ele nos vídeos anteriores. Ele foi muito importante justamente... Hey! Foi muito importante justamente por ser um dos libertadores aqui da independência do México e dos escravos. Então em 1810 não só o México foi liberto dos espanhóis, mas também os escravos foram libertos. Então ele é um símbolo assim da liberdade mexicana, e a praça é justamente essa daqui. Vocês já tiveram spoiler quando o Vitor virou pra dar oi pros meninos? E sim, gente, é verdade, tá fechada. É um dos locais que tá fechado, a gente tem uma teoria do porquê. 2026 é um ano muito importante pra quem gosta de futebol. É o meu caso, sou apaixonado por futebol. Até falando sobre isso antes, aqui em Guadalajara tem dois times muito conhecidos, que é o Chivas Guadalajara e o Atlas. Essas duas equipes são as mais conhecidas, o Chivas mais a nível internacional também. E em 2026 vai ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Em 3 cidades do México vai ter jogos, uma delas é justamente... Ó, o cara tá até com a camisa do Guadalajara, do Chivas ali. Uma dessas cidades é justamente Guadalajara, por isso tá tendo várias reformas ao decorrer da cidade, seja dia de semana, seja final de semana, eles não param para que tudo fique pronto justamente para quando for sediar esses jogos. Acho que não vão ser muitos que vão ter aqui, mas a cidade tem que tá um brinco, né, para receber os turistas. E aí é isso, né, a vista que a gente tem é essa daqui. Bem, pra vocês verem essa grade aqui, vocês vão admirando a grade, eu vou contar pra vocês que ela tem um segundo nome também. É conhecida como Praça dos Copas, porque tem duas fontes que parecem duas taças. Então ficou com esse nome aí meio popular, mas o nome original é outro. E aqui passa o metrô, tá? Por isso que fez um barulho, passa bem aqui embaixo, fora as manutenções que estão ocorrendo na praça. Tem essa abertura aqui, também, ó. Olha lá, Hidalgo, tá bem de frente pra Hidalgo. Ah, olha ali, ó. A gente falou do Hidalgo, ele tá bem ali. Mas olha só a praça. Tá dando pra ver daí? Eu não, eu tô esperando você abrir espaço aqui ó, pra eu poder espiar. Agora eu vou espiar. Dá uma espiada. As copas ali. Nossa, é uma praça bem grande, e a gente vê que por fechar essa praça, tira um pouco essa parte de circulação e as pessoas ficam assim, ó, espremidas nas calçadas pra passar. Tudo bem, acontece, né, tem que reformar, e aí acontece isso de tumultuar o trânsito de pessoas. Aqui tem também um museu de cera, olha só quem tá aqui, Rei Mistério, um dos astros da luta livre.
Pronta pra luta? 140 pesos. Inclusive lá no vídeo da Cidade do México, a gente foi na Lucha Libre, conseguimos apreciar essa cultura mexicana e tá no vídeo aparecendo aqui pra vocês. Assistam que tá bem legal, muito completo esse vídeo e eu gostei muito da Lucha Libre. A Rochelle eu não sei. Não, eu gostei. Você tem que ir de cabeça, assim, mergulhar. Eles fingem que estão lutando e a gente finge que acredita. Assim funciona a Luta Libre. Outro ponto que também tá tapado e fica bem de frente à Praça de Libertación é o Teatro Degolado. Nome meio esquisito esse. Ele foi fundado em 1866 e esse nome não tem nada a ver, ninguém foi degolado por aqui não, tá? Ele é uma homenagem a Santos Degolado, que foi um dos governadores aqui de Jalisco. Ele foi muito importante porque ele defendeu algumas questões políticas e aí ganhou essa homenagem aqui. É muito bonito dentro, acho que também tem obras aqui de Orozco dentro, mas não dá pra visitar, é isso. Curtam essa meia fachada. Tem uma coisa muito triste aqui na região de Guadalajara que a gente reparou caminhando pela cidade, é que tem muito panfleto de pessoas desaparecidas, e pessoas jovens, inúmeros. A gente começou até a achar que eram repetidos, mas não, são de pessoas diferentes. Tem um ponto que aqui em Jalisco, no estado, tem um dos cartéis mais conhecidos do México, que são os cartéis de narcotráfico, de armas. O cartel envolve um pouco de tudo, e o de Jalisco, junto com o de Sinaloa, são os dois mais conhecidos do México. Não sei se tem a ver com essa questão dos cartéis, esses desaparecimentos. O ponto é que é algo muito triste e que faz parte da história aqui do estado e não tem como a gente não citar e deixar passar em branco isso. Logo atrás do teatro a gente dá de cara com uma peatonal, uma das mais conhecidas da cidade, que é o Passeio Hospício. Todo mundo que trabalha aqui nessas lojas são conhecidos como loucos, porque eles... Não, tô brincando, não tem nada a ver com isso. A gente já vai contar o porquê do hospício, né? Isso foi bom, talvez não nem tirou essa teoria, meu Deus. A gente tá hospedado muito próximo daqui, então é uma região bem legal pra você se hospedar. Tem que ficar um pouco atento, principalmente dia de semana, porque tem muito comércio, é muitas lojas, tudo acontecendo o tempo todo, mas o nome é porque dá em um lugar, mas calma que a gente já vai chegar lá. Aqui no caminho, ó, tem os Niños Meones, que significa meninos mijões. Eles ficam literalmente fazendo xixizinho deles aí, ó. Ah, não, esse é o xixizinho, não. Esse faz xixi. Só um faz xixi, ó. Os outros estão, um saindo de um sapo, eu acho, o outro não sei do que, esse aqui pela boca. Olha aí. Uma fonte, ela é inspirada naquela da Bélgica, aquela famosa do menininho Manequim fazendo... Pis. Exatamente, é inspirada naquela, mas essa é a versão de Guadalajara com 4 meninos, mas só um faz xixi. Caminhamos do início ao fim do passeio, muito agitado, muitas lojinhas, muitos comerciantes, muitos turistas, né? Porque realmente é um ponto bem movimentado. A gente passou agora um espelho de água ali, também uma fonte muito legal, né? Pra criançada se refrescar, tem uns pulando, outros só tirando a foto mesmo. E tá bem quente, já se prepare quando vier pra Guadalajara, que é um lugar que o sol pega ainda mais aqui nessa região do México. A gente nem tava esperando tanto sol assim, mas tá tudo certo porque agora a gente vai se abrigar num local que a gente tá bem ansioso pra conhecer isso, porque não é só um ponto histórico, mas também é um motivo de muito orgulho pra quem nasceu aqui em Guadalajara. Esse aqui é o Hospício Cabañas. Olha aí! Sei que no Brasil, hospício se refere a clínicas psiquiátricas, mas aqui no espanhol tem um outro significado. Tem esse também, mas também significa um asilo, um local onde as pessoas se refugiam. E esse local foi criado justamente para isso. Ele foi criado em 1805 por um bispo para abrigar crianças órfãs, para abrigar idosos que não tinham para onde ir, pessoas com deficiência que precisavam aí de alguma ajuda para sobreviver, para se manter, e para isso que esse local foi criado. Até 1980 ele foi utilizado para isso e depois foi transformado em uma espécie de museu que abriga obras de arte, inclusive de Orozco, e dá para entrar, mas essa aqui a visitação é paga. A gente vai lá agora ver quanto custa. Aqui tem os preços, são 110 pesos por pessoa. Já compramos o nosso e é óbvio que a gente utilizou o nosso cartão da Wise. A gente vai deixar aqui o QR Code e o link também para você solicitar o seu cartão com a primeira remessa de graça até R$3.500. E gente, é uma super dica, ajuda a gente bastante nas viagens, economizamos muito. Perder por aqui, porque se eu não me engano são 26 pátios internos que tem aqui dentro. Os pátios eram uma forma que tinha aí pra você trazer iluminação e ventilação pra dentro dos quartos, que aqui eram muitos cômodos. Então criaram vários pátios internos. Aqui tem mais 2. São muitos e é bem bonito, bem conservado, bem limpo, como vocês podem ver. E se perguntarem pra gente onde a gente tá aqui dentro, eu não faço ideia, a gente já tá se perdendo, a gente acabou de começar. A gente tem pouco tempo, a gente acabou deixando pro final da tarde pra vir visitar. É bom que tá bem tranquilo, não tem muita gente, mas a gente não tem tanto tempo, então a gente vai dar uma passadinha e se perder mesmo aqui, sem ficar olhando muito mapa de onde tá tal coisa, por mais que tenha alguns atrativos principais aqui dentro.
Eu preciso fechar aqui e amarrar minha boca porque tá aberta. Pegamos nossas anotações aqui, são 23 pátios externos, 106 quartos, mais de 23 mil metros quadrados que comporta todo esse local e 2 capelas, sendo essa aqui a principal. Sensacional, essa aqui é a principal porque tem 57 murais de Orozco, com destaque porque tá na cúpula que é El Hombre de Fuego, um homem pegando fogo ali, show de bola. Caraca. E essa aqui é a única exposição permanente, ou seja, a única que tá aqui pra sempre, porque ela tá na parede, né, literalmente, mas tem outras 6 exposições que são temporárias. Eles abrem, colocam ali algum artista, a gente passou um que era de fotografia, mas tem outras 5 pra gente caçar por aí. Muitas outras. Tem também guia, né, pelo que a gente viu ali, tava um grupo que deve ter começado antes da gente entrar, já é incluso aqui do museu mesmo, e aí o pessoal aplaudindo, porque foi bem legal a explicação, a gente conseguiu pegar o finalzinho dela, mas tem essa opção também, se chegar um pouco antes e não em cima da hora como a gente chegou, consegue fazer essa visita guiada que vale muito a pena. E o orgulho muito grande que eles têm por esse local é pela dignidade que ele deu às pessoas que ele abrigou, porque antigamente esses locais onde abrigavam órfãos, onde abrigavam idosos aí que não tinham mais serventia para a sociedade, eles eram muito escuros, eram muito abafados, e esse local é o contrário disso. Por conta desses inúmeros pátios que tem aqui, traz uma luminosidade, traz um clima muito mais agradável para quem vivia nesse local e trouxe dignidade para quem veio morar aqui. Ele falou um número lá na visitação, se eu não me engano, chegou a ter 1.500 pessoas morando aqui nesse local. E aqui bem na entrada barra saída tem essa estátua em homenagem a Juan Cruz Ruiz de Cabanhas e Crespo, que foi justamente o bispo que mandou construir entre 1791 e 1810. Saímos no tempo limite, tinha um pessoal tentando entrar ali e já receberam a informação de que estava fechado pra cá. Vi a senhora falando, já tá fechado e de terça-feira é gratuito. Então quem sabe a gente não volta na terça-feira aqui, a gente ainda tem bastante dia pro Guadalajara, é um lugar que a gente pegou para ficar trabalhando bastante também. Ainda tem mais um destino aqui no México e depois a gente parte para outro país. E tudo isso só acontece, né, esses trabalhos enquanto a gente tá viajando, passeando, estando fora do nosso país, porque a gente tem um super parceiro que é a Rumo A, com internet ilimitada. Eles têm cobertura em muitos e muitos e muitos países. Todos que a gente passou até agora funcionam perfeitamente. E é claro que a gente tem cupom de desconto para vocês. Cupom Um Destino por Vez 10 garante 10% de desconto na compra do seu chip internacional. Vale muito a pena, suporte 24 horas por dia em português caso aconteça alguma coisa, mas conosco nunca aconteceu, porque a internet, impecável. E agora deu de parte histórica, ao menos por enquanto, porque são 5 horas da tarde. A gente tá de barriga vazia. Vazia não, porque a gente tomou um café da manhã mais reforçado. Então, bora aqui num mercado tradicional pra gente ver se a gente acha alguma coisinha. Um mercadinho pequenininho, né? Pequenininho. Coisa básica. Nem é grande. É só o maior da América Latina. O maior mercado coberto da América Latina é esse daqui, que se chama Mercado Libertad. Ele é conhecido como Mercado São Juan de Dios. São Juan de Dios, que é o nome do bairro aqui, então essa é a fama dele. A gente tá tentando achar a entrada principal do mercado, mas a gente andou tanto na lateral dele. Pra se perder aqui é muito mais fácil do que se perder lá no hospício, que a gente já tava se perdendo. Não tem entrada principal, então bora entrar em alguma entrada aleatória aqui. Tem de tudo, tá? A gente passou lá fora por sandálias de couro, passamos por souvenirs. A gente só não passou por comida ainda, né? Ainda não, que é o que a gente tá procurando. Então, achei que era um mercado mais de comida, mas é um mercado que tem tudo aqui, ó. Esse camisas de futebol, até aproveitar, essa aqui é a camisa do Chivas Guadalajara e essa é a do Atlas. Ai, como eu amo futebol. E aqui é luta livre. Luta livre. Camisas, máscaras. Tá aí, tem de tudo nesse mercado. Aí muda aqui, ó, de futebol, de luta livre pra cowboy, o negócio já muda completamente. Olha os cintos, é cinto lá? Olha, acho todo trabalhado, que bonito. Lojoarias também. E tem 2 andares, ó, 2 ou até 3, nossa, é enorme. Bom, estamos no México, tem que ter eles, ó, o Chaves, o Kiko, a Chiquinha, o Chapolin tá com a blusinha curta. E é óbvio que a gente tinha que provar alguma coisa típica daqui. Nesse caso vai ser a torta ahogada, um sanduíche afogado, que ele vem carne de porco picadinha, cebola, e ele vem mergulhado nesse molho de tomate. Dizem que a lenda por trás dele é que ele surgiu acidentalmente, o cozinheiro tava fazendo sanduíche lá, sem querer derrubou num pote com tomate, com molho de tomate, serviu pro cliente e aí
ficou famoso o negócio e serviram assim. Tem uma outra lenda que fala que ele derrubou no molho de pimenta, mas aí como tem turista que não aguenta comer direto no molho de pimenta, eles fazem nesse, mas as duas versões foi acidental. E aí a gente vai acrescentando pimenta conforme a gente aguente, né? Esse aqui custou 75 pesos, são várias opções que tem. E tem também, a gente ficou com vontade, porque a gente tava passeando procurando a torta afogada e a gente viu a torta na plancha, que é um sanduíche prensado, vem alface, tomate, acho que é carne de porco também, a gente nem perguntou, a gente só achou bonito e pedimos. Esse aqui custou quanto? Foi 90 e mais 35 da Jamaica, então esse foi o total, tá aparecendo aí pra vocês. Bora provar. O negócio é agitado aqui, tá, gente? Olha só. Esse aqui, como veio com uma colher, não sei se come com a colher ou come lanche. Então vamos provar assim primeiro. A gente ainda não colocou pimentinha nem limão. Bom, né? Bem saboroso. Pegou uma cebolinha também? A cebolinha é boa. Os dois são muito gostosos, mas eu admito que a torta afogada ganhou meu coração, tá? Tava muito gostosa. Essa aqui tá ajudando pra nos lambuzarmos bastante, mas tá gostosa também. Devoramos, meus amigos, devoramos. Yes, muy rico. Ahora se inscreva no canal, hein? Deixa o like, ativa as notificações e vem pro México. Meus amigos, fomos parar até dentro da cozinha lá do Santo Pão que a gente pegou. Aquele prensado, o cara foi super simpático. Passamos assim, só tchau, obrigado, tava muito bom, né? Ele, faltou sua foto aqui dentro. Muito legal, muito legal. O pessoal super simpático, todo mundo tratando a gente super bem. Zero preocupação, zero problemas até esse momento. E é isso, como eu falei ali dentro, vem pro México, vem pra Guadalajara. Não tem só comida, não tem só a roupa, mas tem até passarinhos, pintinhos, papagaios. Caraca, tem de tudo aqui dentro. Dia de jogo aqui em Guadalajara hoje, galera do Atlas se reunindo aqui, a torcida. Olha aí, ó, torcida organizada do Atlas. E depois de termos enchido a nossa barriguinha, viemos atrás de um pouco de música. Estamos na Plazuela de los Mariachis. Esses que surgiram no século XIX, são até mais recentes do que a gente imaginava. E foi justamente nessa região que eles surgiram. A origem do nome mariachi tem duas versões. Ou surgiu do francês, com um significado aí parecido com casamento, festa de casamento, ou então de uma origem indígena, que significa dança ou música. Não sabemos qual é a verdadeira. Esses grupos começaram porque eram grupos rurais, né? Então eles tocavam em muitos casamentos, festa de igreja, aniversários. Então tem essas duas versões, nunca saberemos qual é a verdadeira. O que sabemos foi aqui em Jalisco, aqui em Guadalajara, que surgiu essa tradição e se popularizou ainda mais no século XX, mas surgiu no XIX, sendo um símbolo e um orgulho nacional, os mariachis sendo feito para cerimônias, até mesmo hoje em dia para aniversários, para casamento, para uma serenata, para declarar o seu amor ou somente apreciar uma boa música. E pra quem não sabe como funciona, basicamente vão ter esses grupos de mariachi, eles vão estar aí na praça e tal. Você chega pra eles e você compra uma música, você paga pra eles cantarem uma música, você escolhe qual música é. A gente chegou até a dar uma pesquisada aí mais ou menos no valor. Por aqui acho que tá rolando em 200 pesos, né? A gente já visto que tava até mais caro em outras cidades. 500, 600 lá em São Miguel de Allende, que a gente viu, em Guanajuato. Aqui é 200 porque é a terra dos mariachis, então é um preço acessível e eu me recuso a ir embora de Guadalajara e não fazer pela primeira vez. A gente nunca pediu uma música para um mariachi, a gente só foi ouvindo assim por tabela. A galera pediu, a gente ia escutando, a gente mostrou nos vídeos anteriores e foi gravando. Mas vamos nessa? Vamos pedir uma música? Eu admito que eu tô com um pouco de vergonha, porque não tem mariachi tocando nesse momento. Como eu falei, eles são mais noturnos, né? Essa região fica mais ativa à noite. Mas aí eu tô com um pouco de vergonha, sabe? Porque os mariachis vão ficar em torno de nós, nós vamos ficar parados ali. A gente não sabe como vai reagir. Mas vamos lá. Bora lá. Bora curtir uma música dos mariachis. Isso é México, meus amigos. Esses são os mariachis de Guadalajara.
Missão cumprida, escutamos os mariachis em Guadalajara. Cara, que demais. Muito bom, muito bom. Nossa, fiquei nervosinho assim no começo, mas depois foi super fluido, pô, muito massa. Muito legal, uma experiência bem... A gente Única, viu... bem única. É única. É legal você pagar, porque você escolhe a música, eles cantam pra você mesmo, assim, você sente aquela apresentação mais privada, digamos assim. E assim, nossa, vocês podiam escolher qualquer música, escolheram. Essa é uma música muito conhecida aqui, justamente por ser a cidade dos mariachis. É um hino, né? É um hino pra eles. Missão cumprida. Cumprida? Cumprida. Tá chegando uma chuvinha lá no fundo, a gente quer escapar, dar uma descansada. A bateria já tá com 2%, então no próximo take tem mais em Guadalajara, porque ainda tem muita coisa pra ver por aqui. Começando mais um dia aqui em Guadalajara, no dia de hoje a gente quer visitar um pueblo mágico e mostrar pra vocês esse município que é muito pertinho de Guadalajara, é considerado parte da região metropolitana, fica só a 20 minutinhos de carro, mas a gente vai de transporte público, de metrô, pra mostrar pra vocês como que funciona, como que é e, claro, dar aquela boa economizada. Pra gente chegar até aqui na Praça Central, pra pegar o nosso metrô, a gente fez uma rota um pouco diferente e passamos pela primeira catedral da cidade. A gente nem sabia que ela existia. A gente achava que era essa daqui, né? Exatamente, mas a gente passou por ela, tinha uma plaquinha lá na frente, tava rolando uma missa, deu pra gente visitá-la também. Muito bonita, agora bora lá pegar o metrô, que tá aqui uns 40, 45 minutinhos, a gente tende a chegar lá. Bom, pra gente comprar os nossos tickets, tem essas máquinas dispostas aqui. Você pode comprar o cartão, fazer a recarga ou comprar uma viagem. Então o que a gente vai fazer, que acaba compensando, custa R$ 9,50. Eles não dão troco, a gente tem que colocar moedas de 10. Meio que perde 50 centavos em cada uma, mas faz parte, né? O ticket já sai por ali. Bora entrar? Bora. Bem de boa, bem fácil, igual qualquer outro metrô. Agora bora lá. Meus amigos, chegamos finalmente em Tlaquepaque. E eu duvido vocês falarem 3 vezes bem rápido Tlaquepaque. Tlaquepaque, Tlaquepaque, Tlaquepaque. É um nome extremamente difícil que vem do Nahuatl, que significa lugar em cima do barro. Afinal, essa aqui é uma região com bastante argila. E antes mesmo da chegada dos espanhóis, essa região ela era habitada por grupos indígenas, principalmente pelos tonaltecas, que tinham essa habilidade que era passada aí de geração em geração da produção de cerâmica através da argila. Isso é uma coisa que se manteve até hoje, reconhecido nacionalmente, e muitos mexicanos vêm aqui para comprar essas cerâmicas. Não só mexicanos, a gente do mundo todo que sabe essa fama e leva semanas, até meses para serem produzidas. E agora sobre o local, é curioso que eu falei antes que era um município, mas nem sempre foi assim. Antigamente era visto como um agregado ali de Guadalajara até 1843, que levou esse status a ser elevado para a vila, e só em 2010 foi elevado para a cidade. Mas até hoje é conhecido como um bairro turístico de Guadalajara, então pouca gente fala que estou indo para a cidade de Tlaquepaque. Estou indo para Tlaquepaque e é um bairro, bora turistar, bora passar o final de semana por lá. Mal chegamos e já estamos morrendo de calor porque tá um solzão e a gente precisa de uma bebidinha para refrescar. Existem algumas coisas típicas para provar por aqui e uma delas é o terruino. Só que eu não faço ideia do que é, do que é feito, então bora perguntar para eles. ¿De qué hecho? Maíz. ¿De maíz? Maíz germinado y fermentado. Ah, Y bueno. lleva sal, limón, nieve de limón y líquido. Muy bueno. Alcohol, no. Ah, porque es fermentado. Ajá. ¿Y, Sí, cuánto, no. ¿Y cuánto vale? 30, 35, 55 litros. Ah, bueno. Vamos provar o grande, pequeno? Por 35, né? Que daí já... 35. Por nieve no tenemos. Salzinho. Vamos a asado, Sim, ele jóvenes. vai colocar. trabajando. Gelinho. ¿De dónde nos visitan? De Brasil. Brasil, qué bien. ¿Cómo nos han tratado en Jalisco? Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí, súper. Pone 2 pomotes y Gracias. nada. Bora provar então essa bebida que é feita de milho fermentado. Aquela mesma pasta que é feita para as tortilhas, eles fermentam ela, fazem essa bebida. Ela pode ter álcool por causa da fermentação, mas normalmente não tem. E aí eles servem com essa neve de limão aqui em cima, que é como se fosse tipo um sorbet de limão. Olha que chique. Bora provar. Eu tô curiosa com o sabor disso.
É salgado, é bem salgado, porque ele colocou sal no fundinho. Sente bem o limão, super geladinha, você vai adorar. Mas sente bastante o gosto do milho. Limão com milho, é o que você sente. Sua vez. Não é uma bebida super diferente? Acho que tem que pegar assim, ó, pra pegar o limão. É um gosto, Muito tipo assim, refrescante. pra bebida, uma coisa que eu particularmente nunca tinha provado. Um sabor assim, em líquido. Olha o Chaves aí, ó. Tá aí o Chaves. Aqui a gente vai chegando na praça principal, é onde acontece o movimento, onde o pessoal se reúne, onde acontece eventos, provavelmente de final de semana, tem uma lona ali. O legal é ir se perdendo, caminhando, tem muitas esculturas, muitos murais, muitas atrações assim no geral, uma cidadezinha muito, muito charmosa. Aquela cidadezinha que você vem curtir, só sentir o clima, é bem fresquinho, ao menos embaixo das árvores, né? No sol já esquenta bastante, mas é gostoso de você ir curtindo, comer alguma comidinha gostosa. Para caso tenha interesse, ó, tem até, acredito que tours guiados para conhecer mais sobre a história, um coreto. Aqui no México a gente tem visto bastante coreto nas praças, né? Tem praças da América Latina que a gente tem como grande destaque das praças a igreja. Aqui nessa região é mais os coretos, né? Que é bem atrativo. Mas o pessoal sentadinho aqui, de boa, relaxando, tomando uma bebidinha. No cantinho da praça a gente tem os dois principais pontos religiosos aqui da cidade. Primeiro, a paróquia São Pedro Apóstolo, que tem essa imagem aqui do Papa na frente. Inclusive ela está decorada de verde e amarelo. Eu acho que é em homenagem ao Brasil. O que vocês acham? E aqui também tem o Santuário da Nossa Senhora da Soledade. Nos dois locais está acontecendo missa, então a gente conseguiu dar aquela espiadinha da porta. A gente também não quer atrapalhar, mas muito bonitas as duas. A gente veio por lá, deu toda a volta na praça, visitou as igrejas ali atrás. Essa é a Praça Hidalgo, tanto é que tem uma imagem de Hidalgo. E esse é o Passeio Independência, onde justamente tem um caminho, né, uma peatonal que o pessoal vai caminhando, vai aproveitando nos restaurantes. E tem 6 obras dessas que se chama uma coleção Cielo Aberto. Céu Aberto, essa é uma das mais icônicas que o pessoal senta, tira foto e vai apreciando, porque aqui tem arte pra todo lado. Específico do artista Rodo Padilha. São várias artes bem específicas, gordinhas. Lembra um pouquinho do, como é o nome? Botero. Do Botero, isso. São gordinhas, parecem coisas que estão lá fora, né? Isso, talvez seja o mesmo artista, não sei. E todas aqui são meio que no estilo de bicicleta, por isso se chama Casa de la Bicicleta, Casa da Bicicleta. Muito bonito. Eu tô apaixonado por essas artes e elas estão à venda, tá? Essa aqui, por exemplo, 21.800 mil pesos mexicanos, todos à venda. E a gente confirmou, é o mesmo artista das obras que tem lá na parte externa. Sensacional, muito fofinhas. A vibe da cidade é maravilhosa, que clima gostoso. A gente foi passando por várias galerias de arte, foi entrando, apreciando em algumas delas. Caso tenha poder aquisitivo, dá para comprar as obras que estão ali, a exposição também. Bem massa, e tem vários artistas de rua também se apresentando, fazendo um espetáculo que torna o clima da cidade ainda mais gostoso para curtir. E agora provavelmente a gente chegou nas duas principais galerias aqui dessa avenida e da cidade de Tlaquepaque. Ai meu Deus do céu! Tlaquepaque. Primeiro é a Galeria Sérgio Bustamante, esse que é um artista renomado, tanto aqui no México quanto internacionalmente. Tanto que lá dentro a gente viu muitas pessoas falando em francês, em inglês, várias línguas diferentes, porque muitas pessoas vêm aqui pra ver essa galeria dele. Ele tem essa característica de fazer uma obra de arte com tipo um mascarão assim triangular, é bem característico, a gente já visto em outros lugares. Vamos entrar também no Museu Regional de la Cerâmica, que conta mais sobre a história aí de como nasceu essa arte, esse estilo de arte aqui na cidade, aqui na região.
assim, são paradas obrigatórias para quem vem para Tlaquepaque e para Guadalajara, obviamente. O da cerâmica aqui, a gente sente um pouco de falta de informações de época, né, de que foi feito, informações em geral, eram as obras mesmo pra gente apreciar. Já o do Bustamante, um espetáculo à parte. Também não tem informações também, mas lá é mais que uma galeria para venda, né? Apresenta as obras dele, mas nossa, ele manja demais, que isso. Bonito. Super, assim, a cidade, o clima super surpreendeu a gente. É tudo colorido, é tudo gostoso. Não sei se também é porque é um final de semana, então as pessoas estão nesse clima gostoso, assim, só de passear. E é claro que como um bom lugar turístico, temos também um letreiro para tirar a sua foto, fazer aquele registro. O nosso tá feito, agora bora seguir. Chegando a hora do almoço, tá dando aquela fominha e não tem lugar melhor para provar comidas do que El Patrián, que é como se fosse uma praça, só que ela é circulada por um prédio e são vários restaurantes, bares que tem ali dentro. Então bora conhecer e ver o que tem de bom para provar por aqui. Dá uma impressão que é tudo um mesmo restaurante, porque são as cadeiras bem parecidas, mas não, são vários que tem aqui dentro, você pode escolher qual você gosta. Eles têm esse mesmo estilo, parece, a cobertura é toda a mesma, então fica parecendo que é um big restaurante. Realmente lá tinha muitas opções de comidas típicas, muitos restaurantes, mas decidimos dar uma voltinha, mas encontramos um mercado local. Não resistimos. A barriguinha. A gente pegou aqui um combinado com tacos, esse aqui vem o pozzoli que a gente ainda não tinha provado, e tudo isso aqui ficou mais ou menos uns 150 pesos, um preço super bom já com as bebidas inclusas. E para finalizar o nosso dia, pegamos o metrô novamente, mas dessa vez trocamos de linha e viemos até a estação Juárez para conhecer o templo, o santuário expiatório. Que maravilha que é esse lugar, uma obra arquitetônica, como eu gosto de dizer. Esse local começou a ser construído em 1897, demorou quase 75 anos para ser concluído. Isso não foi à toa, tá? Ele foi construído de uma forma bem brutal, assim, digamos, porque as pedras, tanto externas quanto internas, foram esculpidas todas à mão. E os vitrais também foram feitos à mão e trazidos da França, já o relógio foi trazido da Alemanha. Então ela é literalmente uma joia arquitetônica, é a maior igreja gótica do México e com certeza uma das mais bonitas que a gente já passou. Certamente, a gente entrou agora, todos os domingos acontece missa de hora em hora a partir das 5, então 5, 6, 7, 8 tem missa, então a gente conseguiu ver ela por dentro. Bem na hora que a gente entrou começaram a acender as luzes, então ficou ainda mais bonito, vimos ela escura e depois acesa, e aqui fora também, quando anoitece, ela também fica uma iluminação totalmente diferenciada, então vale a pena, independente do horário que você estiver, dar aquela passadinha para conferir. Mas tem um outro atrativo aqui, que é um grande diferencial, que é o que a gente está esperando, que também acontece de hora em hora, mas isso todas as horas do dia, que é o cucu. O relógio deles, sai os 12 apóstolos ali, toca uma musiquinha, então a gente tá ansioso, faltam uns 2, 3 minutos para tocar. É praticamente uma encenação que rola ali na torre, vamos esperar para ver, vai 2 minutos, né? Faltam 2 minutos, então a gente vai aguardar e a gente já vai se despedir desse vídeo aqui para vocês, vamos deixar a imagem final do cuco aparecendo e espero que vocês tenham gostado desse super vídeo em Guadalajara, né? E não só que tenham gostado de Guadalajara, é que o vídeo dessa região aqui de Jalisco não acaba por aqui. Nós temos mais alguma coisa para mostrar. A gente falou no início do vídeo que essa região era conhecida por algumas coisas e uma delas a gente não mostrou. Que é Tequila. Você sabia que tem uma cidade chamada Tequila e que lá é o polo principal no mundo dessa bebida? Então a gente vai mostrar isso pra vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Se inscrevam no canal e agora com vocês, o Cuco de Guadalajara. A gente achou que o Cuco ia dar um super show pra nós. Não foi bem assim, então bora descansar pra tomar tequila. Tchau, tchau.